Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. A paz do Senhor Jesus, né? Para todos os irmãos, amigos em Cristo Jesus. Quero deixar uma rápida palavra no livro de Isaías. Isaías que é conhecido como profeta messiânico, né? Isaías capítulo 45, do versículo 1 até o versículo 7, que nos diz assim: Assim diz o Senhor ao seu ungido Assírio, a quem tomou pelas suas mãos direita, para abater as nações diante da sua face. Eu saltarei o lombo dos reis, para abrir diante dele a porta, e as portas não se fecharão. Eu irei diante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrareis a porta de bronze, e despedaçarei os ferrolhos de ferro, e te darei ao tesouro da escuridade. Eita, o tesouro da escuridade, para, para que possa saber que eu sou o Senhor, Deus de Israel, que te chamou pelo teu nome, por amor de meu servo Jacó e de Israel, o meu eleito, eu te chamei pelo teu nome, pus-te o teu sobrenome, e ainda que não me conhece, ó Deus falando com Sírio, eu sou o Senhor e não há outro, fora de mim, não há Deus. Não, Deus, eu te cingi, ainda que tu não me conhece, para que saiba que desde o nascente do sol e deste o poente que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas estas coisas. Aleluias. Aleluias. Glória a Deus. Eu, Senhor, faço todas essas coisas. Olha o que a Bíblia está falando, ó. Eu formo a luz. Eu quero pegar como reflexão o versículo 7. Versículo 7. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Glória a Deus. Amados, o livro de Isaías, como eu iniciei falando, é o profeta Isaías é conhecido como um profeta messiânico. Ele profetizou acerca do nascimento de Cristo, né? E morte de Cristo. No capítulo 53 ele vai dizer, ali no versículo 1, quem deu crédito nessa pregação, quem manifestou o braço do Senhor. E ali vai falando a respeito, né? Como ovelha no mato que foi muda para o matadouro e não abriu a sua boca. Estava falando a respeito ali de Jesus, né? Caminhando para a cruz. Profeta Isaías. Mas no capítulo 7, no versículo 14, vai dizer que uma virgem terá um filho, concederá um filho, e por o nome de Emanuel, que introduzido significa Deus conosco. Emanuel significa Deus conosco. No capítulo 9, no versículo 6, vai dizer, a seguir vai dizer que o menino nasceu e o nome lhe deu, e seu principado está sobre o seu ombro, e o seu nome é maravilhoso, Deus forte, conselheiro, príncipe da paz, Deus da eternidade, né? E eu me acho lindo assim a ousadia deste profeta, como foi escolhido por Deus, né? No capítulo 6 do livro de Isaías, fala que ele foi escolhido e ungido como profeta. Mas o que me chama a atenção, para ele entender e reconhecer o chamado dele, Deus permitiu a morte do seu primo Osias, o rei Osias. A Bíblia fala que no ano que morreu o rei Osias, provavelmente foi no ano 770, foi no ano 740 a.C. O Senhor estava sentado sobre um alto sublime trono, no seu séquito. Séquito significa cortejo. Então, Deus permitiu a morte do rei Uzias. Eu creio que quando cortejo significa tirando o corpo, aleluia, do templo ou da casa, onde seja que onde estiver, no pátio. Aí o corpo ali está dentro de uma urna, né, que significa esquife, né? E Deus deu essa visão para Isaías. Ele fala: ai de mim, que vou perecendo no meio de um povo
de impuro lábio. E os meus olhos viram, olha, os meus olhos viram, que ele está falando que os olhos dele viram, é a visão. O Rei da Glória. Aleluia, glória a Deus. Oh, Jesus é lindo e sabe amar. Hoje eu não pude estar no culto, mas estou aqui falando de Deus, estou aqui falando de meu Jesus, que eu amo falar dele. Eu me lembro que um presbítero, uma vez ele ministrando, ele falou: a única pessoa que deu exemplo para falar dele foi Jesus, porque ele deu exemplo para falar bem, não foi mal. Nós estamos aqui falando de Jesus. Eu sei que eu não sou um bom ministrador, não sou um bom mensageiro, mas eu tenho coragem de falar do eterno com sinceridade, porque ele é o mesmo ontem e hoje e eternamente. E o nosso Deus, ele não falha. E ele quer te salvar, amigo. Ele quer te salvar, amiga. Porque a palavra dele está falando assim aqui para Ciro, que não conhecia ele, mas está falando assim, ó: eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço o mal. Eu, Senhor, faço todas essas coisas. Ó, eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas essas coisas. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Jesus é bom, Jesus é lindo e sabe amar. Glória a Deus. E aí aqui ela vai falar assim, ó: por mais que ele não conhece, por amor do meu servo Jacó de Israel, o meu eleito, chamar pelo teu nome, pois do teu sobrenome, ainda que tu não me conhecesse. Oi, até o versículo 4. Mas que Cristo Jesus continue abençoando a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus de Nazaré.